Atos, capítulo 20, versículo 1. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhando-o até a Ásia, Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Gaio, de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Trode, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles, em Trode, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente, até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defrante de Quios, no outro lado, aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente, e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei disso, eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos,
encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. O capítulo 20 começa ainda citando o alvoroço que nós estudamos no capítulo passado, causado pelo aqueles que faziam imagens e tinham esse trabalho, que acabou levando eles mais uma vez diante do poder desse mundo, né? O poder para julgar as coisas. A gente vê também Deus guardando eles ali, nos dois julgamentos que eles tiveram, né, nos capítulos passados. Deus fazendo provisão. E Paulo agora parte de Éfeso para a Macedônia. O Darby comenta que aqui, nesse capítulo aqui, encerra um ciclo do trabalho apostólico de Paulo. Nós lemos lá no capítulo 19 que ele ficou muito tempo ali na escola do Tirano. O evangelho foi anunciado em toda a região ali. Então os gentios ouviram o evangelho da graça, foram estabelecidas algumas assembleias e Paulo segue agora o seu trabalho visitando, como fala o versículo 2, depois da despedida dos irmãos ali no versículo 1. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio a Grécia. Passado ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, e terminou de voltar para a Macedônia. Então aqui segue falando a rejeição dos judeus. Eles não quiseram mais ouvir sobre o Senhor Jesus, que ele era o Messias, o Salvador, e os judeus também colocando ciladas. Então essas ciladas aqui era para acabar com a vida de Paulo. Eles queriam matar Paulo, cessar o que Paulo estava falando. Então os judeus seguem fazendo oposição, mas nós comentamos na reunião passada que no capítulo 19 foi a última vez que Paulo entrou na sinagoga para buscar eles. Aqui para diante nós não vemos mais Paulo indo nas sinagogas. Um versículo interessante também, houve a separação dos discípulos, versículo 9 do capítulo 19. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, aqui está falando dos judeus, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então Paulo agora, não que desistiu, ele vai agora focar na edificação dos que já creram, né? Então ele vai ensinar, segue ensinando nessa escola aqui desse homem. E os judeus, né, na sua inveja, na sua raiva, eles armam ciladas para Paulo onde Paulo passa. A gente vê a mão do Senhor, né, guardando Paulo, porque Deus não deixou, né, Paulo ser morto aqui, né, para as ciladas. Imagina, cada cidade que chegava tinha sinagoga e tinha judeus. Então Deus guardou Paulo. Ainda faltava o Paulo falar diante dos reis e dos poderosos, como no chamamento de Paulo, foi dito para ele que ele ia anunciar o evangelho para os gentios e diante de reis, né? Então isso vai acontecer com Paulo preso, ele vai ser colocado diante de reis e vai ter a oportunidade de anunciar o evangelho. Então Deus vai guardar Paulo até se concluir todo o ministério desse homem. O versículo 4 fala dos irmãos que estavam acompanhando Paulo. E acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia e 2 de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia Tíquito e Trófimo. Tem um áudio do irmão Robert, que ele começa nesse versículo aqui falando de Atos 20, e ele cita que existe uma ordem aqui moral quando é citado esses irmãos aqui. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para levantar a curiosidade dos irmãos, para os irmãos escutar o áudio, que é bem interessante, né? Que Paulo, ele comenta que Paulo estava bem acompanhado. Sópatro de Bereia, e aí ele vai analisar um pouco esse Sópatro, né? Então, os bereanos tinham uma característica conferida nas escrituras.
ele era um irmão apto para estar com Paulo. Então, Sópater, com certeza, ele tinha esse, não sei se eu posso falar costume, né, de se debruçar nas Escrituras e buscar nas Escrituras. Então, Deus deu o privilégio para esse irmão, né, de estar junto com Paulo até a Ásia. E aí o Robert cita cada um deles aqui e acha pontos na Escritura que fala sobre cada um deles. É bem interessante a gente escutar esse áudio. Bem interessante e encorajador. Recomendo para os irmãos o áudio. Paulo segue, versículo 6. Navegam até Filipos, passam 5 dias com os irmãos, passa por Troade, 7 dias. E agora o versículo 7, muito interessante aqui, importante para a nossa dispensação. Quando, em que dia que os discípulos se reuniam para partir o pão? No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Então é bem interessante a nossa dispensação. Em contrapartida, em contraste com o judaísmo, eles guardavam o sábado. E tinham as festas, várias festas que eles tinham datas. Eles comemoravam a Páscoa, eles comemoravam, como fala aqui, os pães asmos, Pentecostes. Então, no judaísmo, existiam várias festas, rituais e cerimônias. Nessa dispensação da graça, a gente tem aprendido que nós temos poucas coisas tangíveis. Então, o que é isso aqui? Ajuntando os discípulos para partir o pão. Eles estavam fazendo a ceia, como nós conhecemos hoje, a ceia. Relembrar a morte do Senhor. Pensando nas coisas tangíveis que nós temos, então é a ceia, que é o memorial para o Senhor Jesus. Os símbolos, né? O pão representa o corpo do Senhor. E também pão nos faz menção de um só corpo, um só pão. Nos relembra da unidade também. E também da comunhão que nós temos com o nosso Senhor Jesus como cabeça e com todos os outros irmãos. E o vinho, o sangue do Senhor foi derramado por nós. E nós fazemos isso também, em 1 Coríntios 11, o Senhor nos pediu para fazer isso. Então, é um privilégio que nós temos, a cada primeiro dia da semana, poder relembrar a morte do Senhor, como Ele nos pediu, até que Ele venha. Os discípulos aqui reunidos para partir o pão. A reunião dele era específica para isso, para lembrar a morte do Senhor. Paulo estava junto lá com eles aproveitam a estada desse irmão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Então aproveitaram a presença do apóstolo Paulo, deram a oportunidade do irmão falar, e Paulo fala até que vai cair lá o eutico da janela. Mas então, muito importante, até aqui, a outra passagem que fala de partir o pão é Atos 2,42. Nesse intervalo não foi citado sobre o partimento do pão. Tem um versículo que fala que eles partiam o pão de casa em casa. Mas a gente entende ainda que era ainda no sentido como o Senhor fez nos evangelhos. Do que eles conheciam do memorial para a pessoa que tinha morrido. Atos 2,42, a gente pode ler lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O partir do pão é a reunião mais importante dessa dispensação. Diretamente o que o Senhor nos pediu para fazer. É um pedido direto do Senhor, revelado a Paulo. Eu citei as 3 coisas tangíveis que nós temos nessa dispensação. Então, o partimento do pão é uma, o batismo é outra, e a terceira é o véu. Então, as 3 coisas que nós temos tangíveis. Uma visão geral aqui do capítulo, ele está falando para a igreja, né? Algumas orientações, exortações ainda para ter cuidado. Só uma curiosidade é que a palavra cenáculo aqui do capítulo 7, do versículo 7, ela aparece, do 8, perdão, versículo 8. Vai falar mais adiante do cenáculo. No Antigo Testamento era um lugar que ficava nos altares, né? Era um lugar mais alto. Não está conectado com o do Novo Testamento, mas aqui no Novo Testamento ele aparece, se eu não estiver enganado, 4 vezes. E as 4 vezes está localizado em um lugar acima, e geralmente está falando em relação à igreja. O lugar onde o Senhor instituiu para eles fazerem a Páscoa lá. E aqui em Atos aparecem 2 vezes, no início do livro e agora.
também se remete ao lugar onde eles estavam reunidos. Então é interessante saber o contraste, né, que quando eles falam em relação às coisas para a igreja, estão num plano acima, né? É uma figura, na verdade, né, da posição em que a igreja está, né? Ela não tem uma posição terrenal, mas uma posição celestial, uma posição acima deste plano. Então o cenáculo é um lugar acima do primeiro piso, vamos dizer assim. Então é interessante fazer essa lembrança só na questão da figura, né? Nessas 4 passagens onde ele fala, são instruções importantes. Uma foi onde ele fez a ceia, instituindo o seu memorial, e agora eles estão partindo o pão e logo adiante estarão no cenáculo, né? Então é interessante lembrar só dessa figura, essa lembrança, que é em relação à posição em que a igreja está, né? O versículo 8 fala também que havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Então, figuradamente, a gente pode pensar também o testemunho da Assembleia, é luz para esse mundo de trevas. E a gente pode pensar também que eles não estavam escondidos, eles estavam reunindo como testemunho. Justamente a função, né, da Assembleia aqui, anunciar a morte do Senhor até que venha. Né? Então, cada vez que se parte o pão, como nós sabemos lá de 1 Coríntios 11, nós estamos fazendo um anúncio para o mundo da morte do Senhor. E isso é um testemunho. O Senhor fala sobre o testemunho do candeeiro, né? Você coloca o candeeiro embaixo da cama. Então, os discípulos aqui. A gente pode pensar também, figuradamente, nas luzes, como cada um ali sendo uma luz. E eles juntos, né? A luz se torna mais visível. Frisa aqui no versículo 8. Estavam juntos, né? Interessante isso. Havia muitas luzes lá que estavam juntos. Eles estavam reunidos ali para partir o pão, né? Então nós sabemos que eles estavam juntos, mas o Espírito Santo faz questão de frisar que eles estavam juntos. Nós não somos assembleia quando estamos sozinhos. Existe um pensamento assim, hoje, eu sou igreja. Individualmente nós somos salvos por Cristo, mas igreja é coletivo. Igreja é coletivamente. Tanto que para esse memorial do Senhor, né, a unidade ela é lembrada no pão, um só corpo. Então essa doutrina do um só corpo, o apóstolo Paulo trouxe ela, e ela é muito importante. Muito mais hoje, né, que é negligenciada a unidade, tanto faz, partidarismos, divisões. Então estar juntos, para nós hoje, é um privilégio nós podermos seguirmos a nossa carreira de fé juntos com outros irmãos, da forma que o Senhor nos pediu, dando testemunho também da unidade do corpo. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo roga aos irmãos: andeis conforme a vocação que fosse chamados, a um só corpo. O Senhor Jesus também, no Evangelho de João, fala: sejam um como eu sou um no Pai, para que o mundo creia que me enviaste. Esse testemunho da unidade, de andarmos juntos, apesar de para nós não parecer, mas é um testemunho para Deus, e o mundo, ele observa isso, a unidade. Hoje, podemos confessar que falhamos, né? A cristandade professa falhou. Hoje, quem olha para a cristandade vê divisões, vê partidarismos, uma concha de retalhos, mas Deus reconhece os que estão juntos. Deus reconhece os salvos, Deus valoriza essa unidade. Devemos ser diligentes em buscar a unidade, né, do Espírito, a unidade do Espírito. Não é a amalgamação, né? Vamos juntar, passar por cima de tudo, não. A unidade que o Espírito Santo promove. Versículo 9. Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Aqui nesse versículo aqui, hoje, conhecendo tudo que aconteceu, né, na dispensação da graça, figuradamente a gente pode ver em Eutico uma figura da cristandade. Fala ali que extenso discurso de Paulo.
Nunca houve uma dispensação tão longa como a nossa dispensação, onde Paulo foi o homem levantado por Deus para trazer a doutrina. Se estendeu, vamos dizer assim, a dispersão da graça. E o sono, como as virgens que estavam esperando o noivo, todas dormiram. Como também na parábola do semeador, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio. Então o sono atingiu a cristandade. Foi introduzido, como lemos lá no nosso capítulo 20, Paulo alerta, os de fora e os de dentro. O que Paulo avisou aconteceu, perdeu-se a doutrina revelada a Paulo. A doutrina que foi revelada a Paulo dessa dispensação da graça. Então, figuradamente, a cristandade caiu como Eutico, mas por graça e misericórdia, como aconteceu, né, por volta de 1826, Deus restaura o testemunho mais uma vez, é pregado o Evangelho da Graça. Um pouco antes, né, Lutero já fala sobre condena, né, as indulgências, né, que o Espírito Santo já move em relação aí contra a indulgência, a salvação é trazida à tona, e a doutrina depois é cavada de novo, tirada desentulhada dos poços e resgatada. Deus resgata nada novo, que sempre foi nessa dispensação, o que Paulo ensinou. Então, figuradamente, Eutico, a gente pode pensar na cristandade que caiu, mas no versículo 10, Paulo, porém, descendo, inclinou sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, a sua alma está nele. Então, Deus resgata. E aqui tem várias aplicações que a gente pode fazer nessa passagem. Eutico também estava próximo da janela, e a janela a gente pode pensar aí, olhando para fora, olhando para a rua, talvez dividindo ali o que Paulo falava e o que ele via fora também. Nesse lugar que o irmão citou, que é um lugar elevado, é acima do mundo, né? Acima do mundo. E onde é que ele foi parar? Ele foi parar ao nível do mundo, por estar olhando para fora. Então é um cuidado que a gente tem que tomar, que fala que ele era um jovem, mas todos nós temos que ter esse cuidado. Paulo orienta Timóteo, né? Cuida de ti mesmo e da doutrina. Ele vai orientar aqui também os anciãos, mais adiante aqui, que ele anunciou todo o conselho de Deus, o evangelho de Deus e o reino de Deus para esses anciãos aqui, eram os anciãos de Éfeso. Então todos nós, não só os jovens, todos nós temos que estar atentos, né, cuidado, para não perdermos essa posição, né, que temos acima do mundo. Uma posição de privilégio. A gente pode pensar numa carta ali de Apocalipse, pensando aí na restauração da verdade. Apocalipse 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto. A gente pode pensar aqui em Eutico, né? Ele estava lá, de uma certa maneira, não prestando atenção no que Paulo falava. Na doutrina de Paulo a gente poderia aplicar assim. Então aqui falando de um jovem, aqui em Apocalipse 3 falando de um testemunho todo, falando de uma igreja, um período de tempo, né, da cristandade, morto, obras pela nossa própria vontade, adoração de nossa própria maneira, não agrada a Deus. Levava o nome, tens nome de que vives, mas está morto. A vida nós temos pelo nosso Senhor Jesus, direção na adoração, direção no nosso andar, o Espírito Santo vai dar. Na próxima carta de Filadélfia, né, falando sobre a restauração da verdade da porta aberta. Então é um perigo que a cristandade passou e hoje também passa. Está morto. A religiosidade é só exterior, não tem vida nela. Então só tem um meio de nós chegarmos a Deus, pensando assim, né, com vida. É através do nosso Senhor Jesus, através da obra dele, a vida que Deus nos dá, né? A nova vida que Deus nos dá, o Espírito Santo, as coisas que são espirituais, as coisas que estão acima do nível desse mundo. As coisas desse mundo, elas não trazem honra a Deus. Nunca puderam trazer e não trazem. Apesar de poderem ter uma aparência de piedade, uma aparência de bondade. A gente pode também pensar que foi um processo para a queda dele. Primeiro, ele se colocou num lugar de risco. Depois veio o sono.
sentiu sono. E depois a queda. Então teve passos para esse jovem cair. Ele não caiu direto. E pensando ainda na Assembleia como testemunho, numa vida de Assembleia, a gente pode pensar, ninguém viu o Eutico ali, assentado na janela. Paulo vai exortar, mais adiante aqui, 28, no nosso próprio capítulo, nós temos uma exortação de Paulo, Atos 20, 28, falando dos anciãos de Éfeso, olhai por vós e por todo o rebanho. Então existe um trabalho de cuidado interno, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então existe um cuidado interno dos irmãos mais experientes, se nós podemos falar assim, né? Os que estão mais exercitados, em relação aos mais jovens, em relação aos cordeiros. Então tem esse trabalho de cuidado. Nós podemos ver que no versículo 12, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Quem trouxe para dentro esse jovem foram os próprios irmãos. Foram lá, pegaram ele do chão, Paulo abraça ele, a vida estava nele ainda, mas quem levantou ele, e levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Então a Assembleia tem esse trabalho, né? Testemunho, luz para esse mundo, mas existe um trabalho interno de cuidado para os cordeiros, para os jovens, um cuidado interno. A gente dá muito valor pro estudo, a palavra de Deus. É importante, é preciso. Doutrina? Sim. A primeira coisa lá em Atos 2:42 é a doutrina dos apóstolos. É os muros que são levantados, né, para nos proteger da religião, da imoralidade, né, da má doutrina. Mas também existe o cuidado pastoral interno, né, de estar atento com os nossos irmãos. Pensando sempre, porque olha o que ele fala lá no final do versículo 28, por que eles tinham que olhar pelo rebanho? Paulo dá explicação ali. Porque ele resgatou com o seu próprio sangue. São irmãos que foram comprados com o sangue do Senhor. Custaram ao Senhor o mesmo preço que todos nós custamos. Então não é à toa que Paulo escreve, né, no versículo 28, né, é o porquê que nós devemos cuidar e pastorar os irmãos. Porque eles custaram um alto preço também para o nosso Senhor Jesus. E o Senhor ama a todos nós. Pulando um pouquinho já para frente, o apóstolo Paulo está dando instruções como ia seguir o testemunho após a sua ausência. Como que ia seguir essa obra? Ele poderia ter, se houvesse, né, sucessão apostólica, agora era a hora que Paulo anunciasse isso. Paulo avisa que não ia ver mais eles, o rosto deles. Mas Paulo indica para quem aqui? Paulo chama os bispos, a responsabilidade desses que o Espírito Santo levanta, não são nomeados pela igreja. É muito claro aqui nesse versículo. Olhai, pois, por vós e todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Eles estavam sendo levantados pelo Espírito Santo para cuidado das assembleias locais. Aumenta a responsabilidade deles, mas Paulo não aponta para eles. Paulo aponta para Deus e para a palavra. 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santos. Então, um tempo em que o apóstolo Paulo, a energia do apóstolo Paulo não estaria mais presente, Paulo está apontando para esses irmãos que aumentaram os olhos deles. Qual era a direção agora? Encomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então existe esse cuidado interno que tem que ter, sempre teve que ter esse cuidado, cada vez mais é necessário esse cuidado pastoral interno, os jovens, os cordeiros. E graças a Deus, Deus levanta, né, irmãos, para fazer esse trabalho. Então Paulo segue ali os outros versículos, do 10 até o 16. Depois que ele levanta o jovem, segue visitando ali alguns lugares. Assos, Mitilene, Quios, Trogílio.
E 16. Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como todo esse tempo me portei no meio de vós. Então Paulo está se colocando como o proceder dele, né, como exemplo para esses irmãos, que vão ter que agora assumir essa responsabilidade maior com a falta de Paulo. E aí Paulo vai dar, né, o exemplo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala do ensino, não deixou de ensinar, publicamente e particularmente. Ele fala ali, no versículo 20, publicamente e pelas casas. Fala de um ensino mais individual, né? Só um detalhe de curiosidade aqui, foi nesse período aqui em que Paulo escreveu, a princípio, a carta aos Coríntios. Ele vai citar lá no capítulo 16 de Coríntios, essa passagem por Éfeso, para ficar ali uns dias com eles só. Então vale a pena também dar uma olhada depois nas exortações que foram feitas lá em Coríntios, em relação a esse tempo aqui. A gente vê que alguma coisa paralela com isso aqui estava acontecendo. Ele lembra, até podemos ler rapidamente em Coríntios 16, que fala antes dele, o desejo dele estar em Jerusalém. Ele fala desse período ali, 1 Coríntios. Podemos ler os 5 que fala desse período da Macedônia. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem, pode ser que fique convosco também no inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque há uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Fala desse período que ele estava com eles aqui. A gente vê os adversários aqui, ele fala dos judeus, das perseguições aqui e tudo mais. E o propósito dele, né, é aí onde essa porta estava sendo aberta. Então a gente sabe o curso que ele teve aí e a observância que ele teve a essas exortações aqui aos irmãos, e as exortações que foram feitas aos coríntios, né, a igreja que estava em Coríntios, a todos que invocam o nome do Senhor. Então são passagens bem importantes para a gente lembrar. Neste mesmo capítulo 20 dessas exortações a cuidado com aqueles que viriam após a sua retirada daqui, a sua saída. Lá em Coríntios a gente vê exortações ao que estava acontecendo. Algumas coisas que aconteceram, né? Já tinha uma passagem por lá. É importante a gente perceber o que ele falou nessas duas passagens aqui. Haviam já alguns indícios de uma doutrina, né? de visões e tudo mais. Aqui ele atenta no capítulo 20, versículo 29. Ele atenta para essa possível divisão, essa possível introdução de má doutrinas e tudo mais. No 29. Porque eu sei isto. Depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair discípulos após si. Lá a gente vê que alguns irmãos estavam tendo aquele problema de dizendo que eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, enfim. Então aqui são exortações que a gente deve prestar bastante atenção. Esses dois livros, né? O capítulo 20 aqui e Coríntios lá, é uma carta bem importante. Interessante também, no versículo 17, antes de Paulo falar do ensino, ele cita o testemunho. 18. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Então o testemunho, ele cita primeiro aqui do ensino, 19, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Bem importante a gente cuidar também, prestar atenção, porque quando nós aprendemos uma coisa nova, nós somos muito loucos para passar adiante isso,
mas nós devemos ter um exercício na nossa vida pessoal, com o que a gente aprendeu, para depois ensinar. Então o testemunho ele é importante. Até os irmãos comentam, né? Prega o evangelho sempre, e se for preciso, fale. Então o nosso testemunho, o nosso andar, ele pode abrir portas, preparar o terreno, né, das pessoas, dos nossos ouvintes, como também ele pode fechar portas pelo nosso testemunho. Então se Paulo não tivesse tido um comportamento bom, entre aspas, né, correto, um andar diante desses irmãos aqui, com certeza eles nem parariam para ouvir o que Paulo está tentando avisar eles, né, em relação aos de dentro e de fora, mais adiante ele vai falar. Então ele cita, são as duas coisas, o testemunho, depois o ensino. Último pensamento ainda, pensando ainda nos anciãos, né, nós temos uma recomendação aos anciãos que pecarem, que eles sejam exortados publicamente. Por quê? Porque esses irmãos que o Espírito Santo levanta, que têm uma certa responsabilidade, eles podem ser, da mesma forma, de tropeço, né, para os de dentro. Para os de dentro eles podem ser de tropeço. Podem ser de auxílio, mas podem ser de tropeço também. Pensando mais uma vez do que Paulo avisa Timóteo, né? Cuida a ti mesmo e a doutrina. Que nós temos uma forte tendência de querer cuidar o irmão, né? Mas primeiramente nós temos que prestar atenção em nós, né? Orar e estar sempre em dependência do Senhor para Ele nos guardar, que a gente sabe que é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos sustenta. E como o Senhor é poderoso para guardar eles aqui, né? O Senhor é poderoso hoje para nos guardar, nos direcionar no nosso testemunho e também nos auxiliar no ensino, né, da doutrina, para nos trazer, né, de volta o que revelou pelo apóstolo Paulo.